Eu confundi tudo. Então, assim, gente, eu ia abrir a turma da tarde e falou, cadê esse povo que não entra? Esse povo não entra. Não, esse povo não vai mais para aula. Na hora que eu olhei, eu tinha mandado no grupo errado. Eu falei, entendi agora que esse povo não entra. Não. Sábado eu vou só de manhã. Isso aqui foi o que foi feito, né? Próximo exercício, vou deixar aí para vocês fazerem. Mesma coisa. Esse eu não vou nem montar. Esse eu vou deixar vocês fazerem. Enquanto vocês fazem, esse eu vou ao toalete desprezar diurese. Com licença. Não, é aí que está o problema da interpretação. Eu estou falando que a gente vai, né? A prescrição é uma ampola de 20 ml de glicose a 25%. E eu quero saber quantos solutos a gente encontra para seguir a prescrição. O que é o soluto, né? A grama? Então, eu falei o quê? Eu quero saber quantas gramas eu vou ter nesses 20 ml, que é a minha pergunta. Quanto de soluto encontramos para seguir a prescrição? A prescrição não é uma ampola de 20? Eu quero saber, então, quantos de grama eu vou ter em 20 ml. Só que esse 20 ml, a minha concentração é de 25%. O que isso significa? Eu tenho 25 gramas em 100 e em 20 ml eu vou ter um X de gramas que eu quero descobrir. A questão do problema matemático é que eles podem ser tragos de várias formas, né? Por isso que a interpretação ela pega mais do que a própria matemática, tá?
Ô, gente, meu pai pediu para eu ligar para ele ontem, eu esqueci. Péssimo, filho. Preciso ligar para ele. Será que eu já vou lembrar? Ai, ai, ai. Eu pensando, né? Será que quando voltar 100% presencial eu vou conseguir voltar a dar aula normal? Mas eu pensar aleatório. Ai, ai, ai. Ai. Conseguiram? Tudo bem. Quem é o iPhone? Pessoa chique, né? Ela tem iPhone. Coloca seu nome, por favor, iPhone. Tatiane. Mas aí você vai acompanhando, tá, Tati? Tem problema não, você assiste a gravação? Bom, então vamos fazer? Todo mundo achou um resultado? Qual o resultado que foi encontrado? Hã? 500 gramas? 500? Acho que não. Vamos Achei ver. 5 ml. Vamos ver. ml não, é grama. Ó, eu tenho 25 gramas em 100 ml. É isso que está falando aqui. E eu quero saber quanto que eu vou ter em 20 ml. Então, se eu tenho 100 ml, eu tenho 25 gramas. 20 ml, eu vou ter X gramas. Alguém montou diferente? Pelo visto, ela foi. Ah, é, ótimo. Se a gente colocar uma ampola 20 ml, não vai essa ampola, gente. Aprendem uma coisa: existem dados que nem sempre a gente vai utilizar. Essa uma ampola é um exemplo disso. Eu peguei, esses 100 ml eu peguei da onde? Daqui, ó, 25% não significa 25 gramas em 100? Eu quero saber, olha, quanto de soluto encontramos na prescrição. Soluto não é a grama? Eu quero saber, então, quantas gramas eu tenho na minha ampolinha de 20. Agora é um pouco diferente. É como se eu tivesse aqui, ó, 100 ml. Vamos entender o que é isso aqui querendo dizer? Eu tenho 100 ml.
Nesses 100 ml, eu tenho 25 gramas de glicose. Eu peguei esses 100 ml e virei 20 ml em uma ampola. Agora eu quero saber quantas gramas de glicose foi nessa ampola. Entendeu? É 5, Eu professora. achei 5. Tá? A gente tem que aprender. Esse é o problema. É selecionar. Né, não tinha porcento, exatamente. E aqui eu estou perguntando soluto. Não perguntei ampola ou ml, eu perguntei soluto. Soluto não é grama? Entendem? Então peguem isso, por isso que eu passei aquelas definições primeiro para vocês. Então aí eu monto desta forma. E aí agora multiplico o cruzado. 100x é igual a 20 vezes 25, vai dar 500. Passo para lá dividindo, eu vou ter 5 gramas. Então, eu acertei. Você colocou 100 aqui embaixo? Não. Mas a informação completa que eu tenho é essa aqui, ó. Que é ml por gramas. E eu quero descobrir é o 20 ml. Tá? Nós vamos fazer outros mais para frente. O que eu vou fazer? Eu vou passar a matéria toda primeiro, toda de cálculo. Depois eu vou mandar uma atividade para vocês fazerem. E aí na próxima aula a gente corrige tudo. Tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo. Se eu passar ela agora e deixar vocês fazerem corrigindo, vai perder muito tempo. Então, deixo vocês fazerem e depois eu só faço corrigindo. Amor, I love you. Posso passar? Vocês conseguiram entender isso, gente? De verdade? Não, eu tô meio embaralhada com esse trem, pessoal. Aonde? Me fala aonde está pegando para eu tentar decifrar. Eu tô meio embolada no de dividir, igual aí, eu fiz a conta de vezes, fiz o total, deu 500, mas depois eu esqueci de que tem que dividir depois. É porque, quem é que está falando? Andréia. Andréia, é porque o meu 100 aqui, como eu não sei o valor do x, eu não consigo multiplicar 100x, entendeu? Então, eu não posso deixar esse valor aí. Eu vou sempre passar ele para o outro lado, dividindo aquele valor que está aqui do lado de cá. Então, sempre que tiver um valor aqui para o x, eu passo ele para o lado de cá dividindo. Tá? Tá bom. Como assim divisão? Não, gente, primeiro a gente multiplica, depois a gente divide, é regra. Primeiro a gente vai multiplicar isso aqui, para depois a gente dividir. Dividir é a última coisa que a gente faz da regra de 3. É sempre essa sequência. Multiplico o cruzado e depois eu divido, tá? Ok. Temos também o cálculo para insulina. Esse cálculo para insulina eu vou passar para vocês, mas que a gente também utiliza a regra de 3. Multiplica primeiro, depois divide. Não tem erro, é sempre isso, é regra, tá? Agora, a insulina, a gente também utiliza a regra de 3. Vou passar porque está na apostila. A da apostila de vocês, inclusive, está errado. Tá? Teve algum erro de digitação, alguma coisa assim. Então, o valor que está lá não condiz com o cálculo, tá? Mas ela é muito simples, ela não é muito utilizada, eu nem vou cobrar ela na prova, tá? Porque ela é simples. Então, olha só, a gente pode utilizar a regra de 3 ou a gente pode utilizar
o seguinte macete. Seringa, ó, frasco por seringa, prescrição por X, tá? Então, a gente sempre pode montar, quando falar de insulina, dessa forma. Para vocês não esquecerem, vocês vão colocar fui salvo pelo X. Tá? E aí, é aquilo que eu falei, né? Prescrição medicamentosa é sempre por X e na insulina não vai ser diferente, tá? Então, ó, o frasco de insulina pela minha seringa e a prescrição pelo X. Por que isso? Porque nem sempre a insulina, ela tem uma unidade de medidas diferente, que é aquele UI que eu falei com vocês, tá? Ela existe, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Ela existe uma seringa específica de insulina, tá? Então, a seringa de insulina é essa aqui, que equivale a 1 ml, tá? Então, 1 ml equivale a 100 unidades de insulina. Lembra que eu pus isso lá na primeira parte? Então, essa seringa daqui da insulina, ela tem 1 ml, dividido em várias unidades de insulina. Ok? Se a minha seringa for de unidade de insulina e a minha prescrição também for em unidade de insulina, então vamos supor, se tiver prescrito 20 unidades de insulina e no meu serviço de saúde tiver a seringa de insulina, eu vou vir aqui e vou puxar até o 20. Porque vai ser tudo na mesma unidade de medida. Então, se a minha prescrição é 20 unidades de insulina e eu tenho ali a minha seringa de insulina, pronto. Se a minha prescrição for 100 unidades de insulina, eu vou aspirar a seringa inteira. Entendem isso? Só que nem sempre temos essa seringa de insulina. E aí, onde está o problema? Tá? Às vezes, nós vamos ter a seringa de 3 ml disponível. E aí, eu falei com vocês que essa seringa aqui, repara que ela é mais fina, tá vendo? E aqui ela é mais grossa. Então, essa 1 ml aqui, ó, isso daqui é a mesma coisa dessa seringa cheia. Estão entendendo isso? Porque 1 ml equivale a 100 unidades de insulina. Então, às vezes, o meu posto de saúde, meu hospital, vai ter seringa só de 3 ml. E se a minha prescrição for de unidade de insulina, e eu só tiver a seringa de 3 ml, eu tenho que saber quanto que eu vou aspirar aqui. Se for 100 unidades de insulina, eu vou aspirar 1 ml. Mas e se for 20? Se for 50? Quanto que eu vou aspirar aqui? Entendem isso? E aí, esse cálculo de insulina vai ensinar exatamente isso. Tá? Então, sempre que eu tiver um cálculo de insulina e eu estiver falando que eu tenho uma seringa de 3 ml, nós vamos sempre usar o 1 ml como referência. Porque a cada 1 ml eu tenho 100 unidades de insulina. Entendem isso? Então, aí eu consigo ter uma noção mais fácil. Então, vamos voltar lá na prescrição. Ai, acho que é aqui. Não, não é aqui não. Não. Aqui. Então, olha só. Exemplo. Eu tenho insulina, a minha prescrição medicamentosa é de 25 unidades de insulina subcutânea.
Tenho disponível um frasco com 100 unidades de insulina. Então, o meu frasco ali para eu aspirar é de 100 unidades. E a minha seringa é de 3. Então, eu não tenho a seringa de insulina. Quanto que eu vou administrar para eu seguir a minha prescrição? Só que é o seguinte, eu falei que a gente pode fazer fui salvo pelo X. Então, fui o frasco, S é a seringa, prescrição medicamentosa por X, tá? Só que esse frasco, gente, essa seringa, eu não vou usar ela toda, porque olha aqui, o meu valor máximo não é 100? 100 não equivale a 1 ml? Então, eu posso colocar 1 aqui no lugar, para facilitar a minha vida. Então, olha só, eu posso pôr da seguinte forma. 100 unidades de insulina para 1 ml, porque 100 unidades não equivale a 1 ml, né? Então, se eu puxasse o frasco todo, eu não ia ter 1 ml. Mas eu não estou pedindo o frasco todo, eu estou pedindo só 25. Entendem isso? Porque se eu coloco 3 aqui, vai dar complicação. Quando você multiplica ou divide, é sempre L, então facilita, tá? E aí eu tenho minha prescrição de 25 por X. Então aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, porque isso está explicando o que eu falei. Por que usar 1 ml se a seringa é de 3 ou de 5 ml? Utilizamos a quantidade equivalente à seringa de insulina, que é sempre 1 ml, que a insulina não é 100 unidades de insulina, não equivale a 1, como se estivesse substituindo, então, aquela seringa. A gente nunca vai ter uma prescrição medicamentosa com mais de 100 unidades de insulina. Por isso que a gente sempre usa 1. Então, fica muito mais fácil se vocês entenderem que independente se eu tenho uma seringa de 3, de 5, eu sempre vou colocar 1 ali. Aí vai ficar muito mais fácil. E aí, então, eu multiplico. 25 vezes 1 vai ser 25. Pego esse 100 e divido. Então, 25 dividido por 100 é igual a 0,25 ml. Então, para eu seguir essa prescrição, eu vou ter que aspirar ali 0,25 ml da minha seringa. E na seringa tem lá todos os valorzinhos, eu vou puxar só até o 0,25. Entenderam? É a mesma coisa se eu usasse essa prescrição, né? Fui salvo pelo X. Mesma coisa, tá vendo? Daria a mesma. Eu vou utilizar a regra de 3, porque a gente já está na regra de 3, então a gente pensa na regra de 3. Mais fácil. Entenderam? Não vou cobrar isso em prova, mas é uma coisa que às vezes vocês vão até utilizar mais do que a outra coisa. Mas se você aprende a fazer regra de 3, você aprende isso. Vai copiar? Pode passar? Então, agora fazem essa. Agora essa, reparem, que essa está tudo na mesma unidade de insulina. Então, essa não precisa nem de regra de 3. Para uma cliente diabética, foram prescritos 35 unidades de insulina. No posto de enfermagem, há um frasco de 100 unidades de insulina e uma seringa de 100 unidades de insulina. Então, gente, essa aí não devia nem ter colocado aí. Se está tudo em unidade de insulina e eu quero saber quanto de insulina eu tenho que aspirar para seguir a prescrição, eu vou aspirar o que está mandando. O que está mandando? Não é 35 unidades de insulina? Não preciso nem colocar na apostila, na coisa. Mas eu vou mostrar que vai dar a mesma coisa lá. 35 unidades de insulina, a mesma coisa que está prescrito. Então, se tiver tudo na mesma unidade, eu não preciso fazer regra de 3. Entendeu? Unidade de insulina prescrita, unidade de insulina disponível e unidade de insulina de seringa, eu vou administrar o que foi prescrito. Ponto. Eu acho que é isso que está errado na apostila de vocês. Deixa eu ver, presta aí.
Mentira. Acho que não sei, cadê? Tá, não interessa. Não achei, não. Pode ter trocado. Já tem um tempo. Tá? Ok, pessoal? Nisso? Tranquilo? Tranquilo, gente. Sim, professor. Ótimo. Então, unidade de insulina, tudo na unidade de insulina, a gente vai administrar o que foi prescrito. Tá? Beleza. Não, isso aqui eu vou pular. Isso aqui já é complexo demais para uma aula, nem verdade, eu nem dou isso normal. Beleza. Regra de 3 a gente acabou. As informações. Tem aqui uma, nessa apostila que eu mandei para vocês, que é a transformação, que já é um problema bem mais complexo. Tá? Então, às vezes, quando eu vou ter que fazer várias regras de 3 para chegar no meu resultado. Então, isso eu vou pular. Tá? Porque já é um cálculo medicamentoso bem mais avançado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho prescrito um valor de uma glicose a 10%, eu tenho disponível uma outra situação, outro tipo de valor de glicose, e eu quero saber quanto que eu tenho que administrar. Então, eu tenho que descobrir quanto que eu tenho, descobrir o que foi prescrito, para eu descobrir o que eu tenho que administrar. Então, eu faço 3 regras de 3. Tá? É bem complexo, eu vou pular isso aí, mas depois quem quiser ler, lê. Mas eu não vou falar, porque senão vai bugar a cabeça de vocês. E vocês aprendendo aquilo outro, eu já estou bem feliz. Tá? E aí agora, nós vamos para cálculo de gotejamento. E vocês vão ver que é muito mais fácil do que a regra de 3. Tá? E aí, depois que eu passar o cálculo de gotejamento, eu vou passar as atividades e na próxima aula a gente vai corrigir, tirar todas as dúvidas que estiverem surgindo de vocês. Tá? Que aí eu acho melhor assim. Então, vamos lá. Gotejamento. Quando eu falo de gotejamento, eu quero que vocês entendam que eu estou falando daquele soro. Sabe quando você vai na UPA e vai tomar um soro? O que vai determinar quanto tempo você vai ficar ali é o que o médico vai prescrever. Tá? Se a gente tem um soro de 500 ml e eu quero que ele corra em 1 hora, concorda que tem que pingar rápido? Mas se eu tenho esse mesmo frasco e eu quero que ele corra em 12 horas, concorda que tem que pingar devagar? Então, teoricamente, esse gotejamento é exatamente isso. Quanto de gota tem que pingar para o meu soro correr em 1 hora, ou quanto de gota tem que pingar para o meu soro, mesmo soro, correr em 12 horas. Tá? Professora, na vida real a gente usa isso? Nunca vi ninguém contando gota. Eu fiz isso só na minha faculdade, quando a gente está aprendendo, que é o certo, mas na prática, gente, não. Se eu tenho um soro que vai correr em 1 hora, eu sei que ele vai correr rápido, eu vou abrir muito. É assim que eles vão fazer. Se eu tenho um soro que tem que correr em 4 horas, eu vou abrir médio. Se eu tenho um soro que tem que correr em 12 horas, eu vou abrir bem pouquinho para aquela gotinha aí pingando devagarzinho, porque eu tenho que demorar 12 horas. Nunca vi ninguém ficar lá 1 minuto contando. Exceto quando é um paciente crítico. Mas aí, quem faz isso é a bomba de fusão. Então, a gente coloca o soro lá, coloca lá na bomba o valor de ml, o tempo que tem que correr e a própria bomba vai calcular aquilo ali. Então, na prática, também a gente não utiliza muito isso. Mas cai muito isso em concurso. Tá? Então, vamos lá. Oi? Não? Então, normalmente, os soros são prescritos por um tempo, tá? Mínimo ou até 24 horas. E aí deve ser uma infusão contínua,
seguida ali através de gotejamento. Para calcular o gotejamento, é sempre necessário a gente saber o volume e o tempo. E aí é o X da questão, porque em uma prova eu vou trazer regra de 3 e gotejamento tudo misturado. Então, quando eu vou saber que eu tenho que usar gotejamento e quando eu vou saber se eu tenho que usar a regra de 3? É esse o X da questão. Sempre, toda vez que eu estudar, que eu quiser, né, que o problema estiver te pedindo gotejamento, ele vai trazer a seguinte pergunta no final do problema: quantas gotas por minuto? Ou quantas gotas para seguir a prescrição? E vai ter lá o tempo da prescrição. Então, sempre que eu estiver perguntando quantas gotas por minuto, eu vou usar cálculo de gotejamento. É uma regra. Que aí assim vocês conseguem diferenciar. Então, olha só. A gente, para isso, utilizamos fórmula. Tá? Então, essa fórmula vocês vão anotar. Vocês vão poder consultar para a prova, mas vocês, para concurso público, têm que saber. Ok? E aí, a primeira fórmula de gotejamento vai ser quando a gente vai falar de gotas, que é a minha gota maior. Lembra que eu falei que a gente tem gota grande e microgotas, que são aquelas gotas pequenininhas? Então, para gotas grandes, eu vou utilizar a seguinte fórmula quando a minha hora é hora inteira. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tá? Então, eu utilizo a seguinte fórmula: volume dividido por tempo vezes 3. E se for microgotas, eu vou usar a seguinte fórmula: volume dividido por tempo. Ok? Isso é a regra. Isso é uma regra. Vocês têm que saber quando utilizar cada uma. Tá? E a gente vai trabalhar isso. Tranquilo até aí? Ok. Nós vamos sair para o intervalo. E aí, 10h30, 10h25 a gente volta. Ok? 25 minutos de intervalo. E aí eu volto aqui. Tá? Vou interromper. Meu celular descarregou. 25 minutos, 10h25 nós voltamos. Beijos. Beijo.